E aí pessoal, vamos dar continuidade à nossa playlist de Introdução à Biologia. Nós já abordamos alguns temas importantes que serão abordados de forma superficial nessa aula, mas se você ter assistido os outros vídeos, as outras videoaulas, será melhor para você compreender de forma mais profunda essa aula. Mas caso você não tenha estudado, você pode continuar assistindo ela e depois assistir às aulas anteriores, para que você possa compreender melhor o que será abordado aqui. Eu falei a respeito de ciência nas aulas anteriores, eu falei a respeito do que é o método científico e de como esse método funciona, e também eu falei de outros tópicos relacionados à ciência, como o que é teoria e lei dentro da ciência, assim como eu diferenciei teoria e lei na ciência e dentro do senso comum, que são abordados de formas diferentes. Por que eu preparei essa aula? Essa aula é Ciência e Tecnologia, Introdução. Porque no Enem, ele pede o quê? Ele pede Ciências Humanas e sua tecnologia. Ciências da Natureza e suas tecnologias. E aqui eu vou preparar uma playlist exclusiva para Ciência e Tecnologia, com temas abordados ao conteúdo de Biologia, já que essa é uma playlist de Biologia. Mas essa vai ser a primeira aula dessa playlist relacionada à ciência e tecnologia. Então vamos lá. Eu preparei aqui o conceito de ciência. Eu coloquei a ciência como sendo: ciência é o conhecimento da realidade baseado no método científico. Como eu falei no aula anterior, eu falei o que era o método científico e tem uma aula exclusiva para isso, onde eu abordei a historicidade do método científico, por que ele se deu, como ele é dividido e como ele é utilizado dentro da ciência e pelos cientistas. Se você não assistiu, você pode continuar o vídeo se você quiser terminar ele, e depois ir lá assistir a próxima aula, essa aula relacionada ao método, e voltar aqui. Vamos lá. Tecnologia. Eu falei sobre o tópico ciência e falei sobre o tópico, e vou falar agora sobre o tópico tecnologia. Nós vamos nos aprofundar no tópico tecnologia, já que o tópico ciência já foi muito abordado nas aulas anteriores. E vamos lá. Eu coloquei tecnologia aqui como sendo: tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. Nessas palavras que eu grifei em verde, ela vai ser as palavras-chave para você compreender o que é tecnologia. Eu botei: tecnologia é ciência mais engenharia mais resolução de problemas. Você pega o conhecimento científico ou empírico, que é um conhecimento de ordem de experiência pessoal ou coletiva, e o conhecimento de engenharia. Quando eu me refiro aqui a engenharia, não estou me referindo ao conhecimento acadêmico do tipo, vou fazer faculdade de engenharia, mas no sentido engenhoso, no sentido de utilizar os recursos da natureza para as questões propriamente humanas. Então você utiliza o conhecimento científico, ou conhecimento de ordem pessoal, de sua experiência, mais esse conhecimento engenhoso, mais uma resolução de problemas. E nós vamos abordar o conceito de engenharia. Falei que tecnologia era a junção de ciência mais engenharia mais uma resolução de problemas. Mas o que é engenharia? Coloquei engenharia aqui como sendo a aplicação de métodos científicos ou empíricos à utilização dos recursos da natureza em benefício dos seres humanos. Um exemplo disso é a utilização da árvore. Nós podemos utilizar a árvore para criar com a sua celulose a folha branca. Nós podemos utilizar a árvore com a sua madeira para criar cadeiras. É a utilização de um recurso presente na natureza, utilizando uma técnica, uma máquina, um conhecimento científico ou uma experiência pessoal ou coletiva, para utilizar um recurso natural e transformar ele num recurso propriamente humano. Você utiliza a celulose para criar folhas brancas para você escrever, para você desenhar, para você fazer anotações. Você cria com a madeira cadeira para você se sentar, para você comer, para você assistir a algo. Então essa é a função da engenharia que eu me refiro dentro da tecnologia. Então você usa a ciência, você usa essa engenharia, que é uma forma de transformar o recurso da natureza em um recurso propriamente humano, para solucionar um problema. Se você tem um problema referente à questão de cotação de dados, você pode utilizar um papel que era a celulose presente na madeira, para utilizar
para você fazer anotações e resolver esse problema da questão de anotações. Então, vamos dar continuidade. Eu vou fazer um traçado histórico da tecnologia e de como ela veio se progredindo na história humana. Eu falei que você poderia utilizar a ciência e o recurso da natureza, no caso a engenharia, ou um conhecimento empírico, mais essa engenharia. Você pega uma rocha que você encontra na natureza e você afina ela. O fato de você afinar ela, você percebe que isso facilita o corte. E você pegar um recurso na natureza, lapidar ele e utilizar ele para melhorar a sua vida, para facilitar a sua vida, isso é tecnologia. Então essas duas rochas que você está vendo aí, nós podemos chamar ela de tecnologia. Mas os seres humanos que criaram essas rochas lapidadas ou polidas, eles utilizavam conhecimento científico? Acredito que não. Eles não tinham conhecimento em ciência. Eles não tinham um embasamento teórico da ciência e da física para explicar o porquê isso acontecia. Mas eles tinham conhecimento empírico. Eles perceberam que quanto mais afiado, mais fácil de cortar. Então eles pegaram a rocha, afiaram e foram cortando. E esse conhecimento foi passado de geração em geração. Então é um conhecimento empírico, utilizando o recurso da natureza para facilitar a vida humana. E olhando para hoje em dia, o cálculo que poderia explicar o porquê isso acontece é esse aí daqui. P é igual a F dividido por A. O que isso significa? Pressão é igual a força dividida pela área. Quanto maior a força e menor o contato daquele objeto com a área, maior é a sua pressão. Ou seja, quanto mais fino ele tiver, menor vai ser o contato dele com o objeto que ele corta. Portanto, maior vai ser a sua pressão. Então é esse cálculo que explica o porquê isso acontece. Você pode pegar uma faca que costumamos dizer que ela está cega e você pode afinar ela e cortar uma carne. E você percebe que isso facilita o corte. Por quê? Porque você aumentou a pressão. Você diminuiu a área de contato daquela faca, daquele objeto com a carne. Ou seja, com a área que ela teria contato. Assim, a tecnologia, ela veio se desenvolvendo e ela veio progredindo cada vez mais dentro da história humana, a ponto de que criamos uma máquina capaz de levar o homem à Lua. A primeira máquina que levou o homem à Lua foi a Apollo 11, dos Estados Unidos. Aqui tem uma foto da primeiro homem que foi à Lua, né? A ida do homem à Lua. E como nós fizemos isso? Nós fizemos isso utilizando conhecimento científico, utilizando física, utilizando a matemática e utilizando os recursos da natureza a nosso favor. Nós pegamos rochas e transformamos essas rochas em metais e utilizamos esses metais como parte desse objeto, parte dessa máquina. Então nós utilizamos ciência, tecnologia e recursos da natureza. Nós utilizamos ciência, pegamos um recurso da natureza, transformamos ele propriamente num objeto propriamente humano. Portanto, nós criamos tecnologia. E para finalizar essa aula, eu peguei uma atividade aqui e eu não vou usar essa atividade para que você possa dizer se você aprendeu ou não a aula que eu dei. Eu vou utilizar essa atividade, eu vou utilizar essa questão para que você possa compreender ainda mais o que eu estou abordando. Nós vamos lá. Ela diz assim: analise as sentenças abaixo sobre a relação entre ciência e tecnologia e, em seguida, assinale a alternativa correta. Ou seja, tem 3 sentenças. Nós vamos dizer se essas sentenças são verdadeiras ou falsas e vamos ver qual alternativa corrobora com isso. Vamos lá. Sentença 1. A ciência e a tecnologia, por serem culturas e produtos humanos, apresentam dimensões de ordem filosófica, política, econômica e social, que necessariamente as enquadram em contextos socio-históricos com os quais interagem e se desenvolvem. Essa sentença é verdadeira, essa primeira sentença, porque a ciência ela é um produto humano, ela é um produto da cultura humana. A ciência também é cultura. A ciência está relacionada à filosofia, a ciência está relacionada à política e à forma como os seres humanos interagem entre si. Então, nós não podemos enxergar a ciência como sendo uma relação neutra, como sendo neutra em relação à sociedade. Muito pelo contrário, ela tem muita interferência nisso. Então a alternativa, a sentença 1 é verdadeira. Vamos para a sentença 2. As nações investem em ciência, objetivando a expansão do conhecimento humano, o aprimoramento do seu corpo de técnicos e cientistas a longo prazo, para uma possível exploração de novos princípios e materiais. Exatamente.
A ciência ela também serve para explorar cada vez mais novos recursos. Nós não podemos explorar a Lua sem investimento em ciência. Por mais que o homem conseguisse chegar na Lua só utilizando conhecimento tecnológico, ele chegaria e de nada teria aprendido. Ele não teria como estudar o solo da Lua, como estudar se houve ou não vida na Lua, se tem ou não vidas passadas, ou como funciona a geologia desse planeta. Só poderíamos fazer isso com a ciência. Vamos para a sentença 3. Então a sentença 1 e 2 é verdadeira. Sentença 3. Os investimentos em tecnologia visam aperfeiçoar o porquê industrial e melhorar a qualidade dos seus produtos, tendo em vista a competição e tradicionalmente o prestígio político e econômico. A alternativa 3, a sentença 3, também é verdadeira. Então 1, 2 e 3, verdadeiro. Vamos ver qual alternativa diz que os 3 são verdadeiros. A alternativa A diz que nenhum. A alternativa B diz que 1, 2 e 3. A alternativa C diz que apenas a 1 é correta. E a alternativa D diz que todas as sentenças estão corretas. Então a alternativa D é a questão correta, é a alternativa verdadeira.